Olá, mulheres abençoadas! Esse é o áudio do capítulo 13 do livro Peregrino de John Bunyan, parte 2. Como eu já disse antes, o caminho para a cidade celestial corta esta cidade pelo local onde a feira está montada, e qualquer um que quiser chegar à cidade celestial sem passar por ali, terá que sair deste mundo. O próprio Rei dos Reis, quando esteve neste mundo, passou por essa cidade para chegar ao seu próprio país, e teve também que passar pela feira. Acredito que tenha sido convidado para ver todas as vaidades ali existentes. E esse convidado era inimigo e propôs fazer do rei senhor daquela feira se ele fizesse reverência enquanto atravessavam a cidade. Por ser este visitante uma pessoa de grande importância, o próprio inimigo o acompanhou rua após rua, mostrando-lhe todos os reinos do mundo em um curto espaço de tempo, pois ele pensou que talvez fosse possível atrair o santo senhor para algum tipo de pechincha para as vaidades que desejasse comprar. Mas ele não tinha ideia de que o Rei dos Reis não possuía nenhum interesse nas mercadorias que ele podia oferecer. Por essa razão, o Rei dos Reis passou pela cidade sem gastar um único centavo em qualquer tipo de vaidade. Essa feira, portanto, é antiga e tem durado por muitos anos. Um negócio muito, muito grande e lucrativo. Agora, para que prosseguissem com a sua jornada, era obrigatório que estes novos amigos peregrinos passassem por essa feira. E assim aconteceu. Logo que entraram na feira, causaram muito alvoroço. As pessoas abriam o caminho por onde passavam e espalhou-se um grande burburinho sobre eles por toda a cidade. E por várias razões. A primeira é porque os peregrinos estavam vestidos com roupas muito diferentes das que eram vendidas na feira. Por causa disso, as outras pessoas que estavam na feira não tiravam os olhos de cima deles. Alguns diziam que eles eram tolos, outros diziam que eram dementes e ainda outros diziam que deveriam ser estrangeiros. Segunda razão, se já estavam admirados com suas roupas, ainda mais espantados ficaram com seu modo de falar, pois poucos dos que ali estavam eram capazes de entendê-los. Isto porque os peregrinos falavam o idioma de Canaã, enquanto as pessoas da feira mantinham uma linguagem própria desse mundo. Por isso, enquanto iam de uma extremidade à outra da feira, pareciam bárbaros aos olhos dos outros. Terceira razão, o que mais espanta os mercadores é que os peregrinos não se interessavam por suas mercadorias e nem sequer prestavam muita atenção nelas. E quando os vendedores os chamavam para que comprasse alguma delas, eles tapavam os ouvidos e clamavam dizendo: "Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade ao Senhor." E olhavam para o alto, mostrando que os seus interesses estavam nos céus. Um dos que estavam na feira, que agia como porta-voz de todos, vendo uma oportunidade para zombar deles, perguntou-lhes: "O que vocês querem comprar?" E os peregrinos, olhando diretamente para ele, responderam com seriedade: "Queremos comprar a verdade." Com essas palavras, achou-se ocasião para que a zombaria aumentasse ainda mais. Uns debochavam deles, outros os insultavam, e alguns convidavam outros para que se unissem a eles e atacassem os peregrinos. Esses últimos acontecimentos fizeram circular um grande alvoroço pela cidade e causaram um tamanho tumulto na feira que toda a ordem foi abolida e iniciou-se um caos generalizado. Toda essa confusão chegou aos ouvidos do responsável pela feira, que rapidamente chegou ao local e levou consigo alguns dos seus fiéis amigos para que interrogasse os peregrinos, a quem a população queria linchar. Em seguida, eles foram interrogados e lhe perguntaram quem eram, de onde vinham e para onde estavam indo, e o que estavam fazendo ali, usando roupas tão esquisitas. Eles responderam que eram peregrinos e estrangeiros nesse mundo que seguiam para seu país, a Jerusalém Celestial, e não haviam dado nenhum motivo aos moradores da cidade e nem aos mercadores para que os hostilizassem daquela forma ou para que interrompessem sua jornada. Declararam que a única coisa que haviam dito foi uma resposta à pergunta feita sobre o que eles gostariam de comprar. E a resposta havia sido: "Queremos comprar a verdade." Mas aqueles que os estavam interrogando não creram naquilo que disseram, entendendo que eles deveriam sofrer de algum tipo de insanidade que tinham vindo até ali para perturbar a ordem da feira. Em consequência disso, bateram nos peregrinos e atiraram lama sobre eles, prendendo-os em uma jaula para que servissem de espetáculo para todas as pessoas que estavam na feira. Assim, os peregrinos ficaram por um bom tempo sendo alvo de escárnio e divertimento da maldade e vingança de outros. O responsável pela feira ria muito do que acontecia. Cristão e fiel, entretanto, eram pacientes e não pagavam mal com mal. Procuravam responder com boas palavras às ofensas, retribuindo os insultos com bênçãos e os ferimentos sofridos com bondade. Alguns daqueles homens da feira eram, no entanto, mais observadores e menos irracionais do que os outros e começaram a questionar os abusos que os homens haviam cometido contra os peregrinos. Mas os moradores e participantes da feira
Enraivecidos, acharam que eles também eram tão loucos quanto os peregrinos que estavam na jaula e os atacaram também, dizendo que eram traidores e que, em razão disso, deveriam tornar-se participantes dos mesmos infortúnios. Ao que os que defendiam os peregrinos replicaram que quem fossem aqueles dois homens, ou que aparentassem ser, até então permaneciam tranquilos e não haviam tentado ferir ninguém, e que havia outros na feira que mereciam muito mais serem lançados naquela jaula e receberem punição do que aqueles pobres peregrinos de quem eles abusavam. Dessa maneira, prolongaram-se as discussões em que ambos os lados apresentavam sua opinião, até que das palavras partiu-se para a ação e todos iniciaram uma grande briga. Feriam-se uns aos outros, enquanto os presos portavam-se pacificamente. Assim, esses pobres homens foram retirados da jaula onde estavam trancafiados e foram levados à presença dos seus inquiridores, sendo declarados culpados desse último tumulto acontecido na feira. Por essa razão, foram espancados sem dó nem piedade, sendo colocados a ferro e acorrentados, levados de um lado para o outro da feira para exibição pública, servindo de exemplo aos outros, para aterrorizá-los e intimidá-los caso desejassem falar em sua defesa ou juntarem-se a eles. Cristão e fiel, todavia, permaneciam tranquilos. Comportavam-se com toda a sabedoria, recebendo a desonra, a vergonha lançada sobre eles com mansidão e paciência, o que fez com que ganhassem a simpatia de alguns dos presentes, embora fossem poucos em comparação aos outros. Isso deixou outra parte tão furiosa que se decidiu pela morte dos pobres peregrinos. Embora já os ameaçasse, estivessem presos e algemados, não ficaram satisfeitos. Queriam para eles a pena máxima, a morte, por terem ofendido a todos e atrapalhado o trabalho dos mercadores. Em seguida, foram levados de volta à jaula e prenderam também os seus pés a uma espécie de pelourinho, até que se decidisse definitivamente o que seria feito deles. Neste momento, Cristão e Fiel se lembraram das palavras de seu amigo evangelista e confirmou-se em seus corações a certeza de que outros sofrimentos dos quais ele falara ainda estavam por vir. Assim, confortavam-se um ao outro com a ideia que melhor sorte teria o que mais sofrimento suportasse. Por conseguinte, cada um deles secretamente desejava ter a preferência nessa situação. Todavia, comprometidos com a infinita sabedoria daquele que governa todas as coisas, permaneceram até com certa alegria, aguardando o que fosse decidido sobre suas vidas. Esse foi mais um áudio do Peregrino de John Bunyan. Eu sou Priscila Oliveira e, se Deus quiser, a gente se encontra no próximo áudio.